O filme Rei Leão live action é a maior bilheteria da Disney de todos os tempos, e o Rei Leão de 1994 é a maior bilheteria de um filme 2D. Inspirado pela ideia do filme, Beyoncé produziu Black King. Mas por que esse filme é tão diferente e como a gente pode conhecer um pouco da cultura africana através dele? Vem comigo e vai vendo! Povo, eu sou Joane Vailan, sou a contadora de histórias oficial e hoje eu vou falar um pouco desse lindo filme, Rei Leão, que por acaso, o de 1994, é um dos meus filmes favoritos e o primeiro filme que eu vi no cinema. Nada a ver com o fato de eu ser leonina, nada a ver. Puramente porque é um grande sucesso de bilheteria da Disney que todos amamos. Inclusive, eu acho que esse filme é um dos responsáveis por todo mundo saber e entender que o leão é o rei da selva. Apesar de que esse conceito não é exatamente verdade. Isso porque existem outros animais, principalmente felinos, que são tão fortes e magnânimos quanto o leão, como panteras e tigres. Inclusive, tem algumas raças de tigre que são maiores, mais fortes e mais ágeis que o leão, porque o tigre tem essa maneira de caçar meio furtiva e solitária, o que ajuda ele a desenvolver essa habilidade. Porém, o leão é traiçoeiro. E vamos entender um pouquinho. Esse conceito de o leão como rei da selva veio de um período onde europeus, exploradores e conquistadores estavam conhecendo o território africano e lá tiveram contato com as suas savanas e com o leão. E exatamente igual ao ser humano, o leão ele é um animal de bando, né? Ele vive em bando. Existe ali um líder claro da alcateia, que é o leão maravilhoso, mas ele conta com uma horda, com várias leoas fortes e famintas para sustentar o seu reinado. Então, embora o tigre ele seja mais ágil, o leão é mais agressivo e mais atirado. A tal da coragem, né? A tal da coragem tem um pouco de impulso, né? Uma coragem meio burra, por assim dizer, tem que se jogar. E o leão faz isso muito bem, né? Ele só se joga. Tá, o pai é brabo. O pai é tão bravo que no período das grandes monarquias europeias, eram muitas as famílias e os reis que utilizavam o animal como símbolo. E na ficção também isso aconteceu bastante. Principalmente na literatura inglesa, a gente tem as Crônicas de Nárnia, Harry Potter, as Crônicas de Gelo e Fogo, que trazem aí a figura do leão como símbolo de soberania, coragem, força e muitos outros atributos. Um exemplo curioso e real é o rei Ricardo I, também conhecido como Ricardo, Coração de Leão. E qual que é a do Ricardo? Ele foi um rei muito importante para o Reino Unido e para a França, apesar de não querer exatamente ser um rei, ele tinha ali uma relação muito conturbada com seu irmão João Sem Terra, né? Que ele está presente inclusive em várias histórias de literatura inglesa, até no Robin Hood, sempre como uma figura dúbia, como um vilão. Inclusive, um dos maiores feitos do João Sem Terra foi espalhar, assim como quem não quer nada, o boato de que seu irmão Ricardo tinha morrido numa cruzada, e assim ele assumiu o trono. Porém, Ricardo, Coração de Leão, voltou triunfante, tirou o irmão do trono, tirou também praticamente todas as terras que ele tinha, dando aí o seu nome de João Sem Terra. Mas essa não foi a única inspiração para a história do Rei Leão, uma vez que ali se trata de uma história de um rei soberano e aclamado que num ato de traição é morto pelo irmão e quem tem que assumir isso é o despreparado filho, que só acorda para a vida quando conversa com o fantasma do pai. E essa é a história de Hamlet. Sim, uma das peças mais importantes da literatura inglesa, escrita por William Shakespeare, esse dramaturgo maravilhoso, é uma das grandes inspirações para o Rei Leão. Mas apesar das suas semelhanças com Hamlet e com Ricardo I, o Simba é diferente. O Simba é um príncipe africano. Ou deveria ser. Isso porque o filme faz parte de uma época em que a Disney estava querendo explorar histórias baseadas em alguma cultura e também fugir um pouco ali da europeia e da americana. Foi nessas que eles produziram Aladdin, posteriormente produziram Mulan e daí veio o Rei Leão, esse grande sucesso. Inclusive eu acho que se as pessoas não entenderem que o Rei Leão é uma história essencialmente africana, pode acabar vendo a história de maneira rasa e ter uma ideia um pouco equivocada, perdendo metade da mensagem. E já que a gente está falando um pouco do leão como simbolismo, vamos falar um pouco dos nomes do Rei Leão. Simba significa leão. Um pouco óbvio, né? Ainda mais se a gente pensar que Mufasa significa rei. Os dois são palavras do idioma Swahili, da língua Banta, que é uma das línguas com maior número de falantes na África. Países como Quênia, Uganda, Ruanda são só alguns exemplos que ainda falam o idioma. Tá, mas o Scar, hein? Vamos começar que Scar nem é o nome do Scar.
O nome dele é Taka, que em Swahili significa algo como boy lixo ou algo semelhante. E aí você já vê que existia uma clara preferência aí, né? Porque os pais deram o nome de Mufasa de rei, né? E o nome de Scar de Taka. Enfim, ele sempre se sentiu meio preterido pelo pai. Então numa dessas traquinagens que ele fez, ele acabou se machucando e ficando com essa cicatriz. Quando ele se recuperou, ele deu pra ele mesmo o nome de Scar. Pra quem não sabe, cicatriz em inglês. A vida não é justa, não é? Então aí a gente tem duas versões, né? De um lado, o pai do Mufasa sempre achou que o Mufasa tinha boas qualidades e o Scar era meio duvidoso. Por outro, o Scar se tornou assim devido a ser preterido pelo pai e ficou com essa cicatriz maior que seu rosto em seu coração. E essa história está no conto A Tale of Two Brothers. Tá, e uma coisa curiosa sobre o Scar é que ele é o vilão e ele é retratado com uma pelagem mais escura, fenótipo árabe. Isso é um pouco problemático. E por falar em problemático, a gente chega no cerne da questão, no coração deste vídeo. Hakuna Matata. Mas vamos lá. A expressão também é do idioma Swahili e ela faz parte da filosofia Ubuntu. Hakuna significa não há nada aqui e Matata é o plural de problema. Juntando os dois, algo como deixa rolar, deixa acontecer naturalmente. Os seus problemas você deve esquecer. E é claro que a gente tem alguns trechos meio que problemáticos, como o Timon fala que Hakuna Matata é viver sem responsabilidades. Mas não é exatamente isso, na verdade não é só isso. E sim, Hakuna Matata faz parte da filosofia Ubuntu, uma das filosofias mais importantes para o continente africano. Em uma livre tradução, Ubuntu quer dizer humanidade para com os outros. Uma das célebres frases dessa filosofia é "Eu sou porque nós somos". É uma cultura baseada na fraternidade, na igualdade e no bem-estar das pessoas. Quando o Simba tá ali aprendendo Hakuna Matata, ele tá sim esquecendo seus problemas, mas ele também tá aprendendo na prática uma coisa falada pelo Mufasa lá no primeiro ato do filme, que é reconhecer que todos os animais são importantes pro bem-estar daquela savana, daquela comunidade em que eles vivem. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Ele tá ali conhecendo outros animais, como o Timão e Pumba, que não são, digamos assim, os mais favorecidos ali, né, dentro da selva. Inclusive, não sei se vocês estão ligados, mas eles estão passando por um regime totalitário ali com o Scar. Então, assim, essa forma de viver a vida e de se virar com o que tem e de ficar de boa é uma forma que os dois têm, o Timão e Pumba, de sobreviver. E eles estão ensinando o Simba a fazer o mesmo. O Simba passa ali de um príncipe mimadinho e despreparado para alguém que vivenciou a morte, a perda, a exclusão e conheceu o seu reino de perto. E no fim das contas, no desfecho do filme, quem ajuda ele são os seus vários mentores. É o Rafiki, é o Zazu, é a Nala e Timão e Pumba. Passando esse tempo ali no Hakuna Matata, ele conseguiu algo muito mais importante do que mentoria, ele conseguiu lealdade, e isso é uma parada muito difícil. Não bastasse todos os simbolismos que os nomes em Swahili significam e a filosofia Ubuntu pro filme, ainda tem mais uma coisinha. O filme foi lançado em 1994, e sabe o que mais aconteceu nesse ano? Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. E o Mandela sempre foi um dos principais divulgadores da filosofia Ubuntu. Assim como Simba, o Mandela também teve que passar um tempo afastado do seu lugar de direito. E assim como ele viu seu reino ser tomado por usurpadores que não queriam o bem no reino. Usurpadores esses que só queriam o bem próprio. E quando os dois voltam, Simba e Mandela, eles não querem se vingar. Eles querem a restauração da harmonia da sua comunidade. E apenas isso. That we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall, without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity. A rainbow nation, at peace with itself and the world. Se você não viu Black King, que está disponível no Disney Plus, é muito bom você ver, porque ali você percebe o quanto que a Beyoncé quer passar da cultura Ubuntu, como ela traz essa ideia de viver em comunidade e como é importante o apoio das pessoas que estão do seu lado. E eu sou porque nós somos, fica bastante evidente. Se eu tô mal, a minha comunidade tá mal e vice-versa. E além disso, eu também tenho um vídeo muito legal do canal Meteoro, que eu vou deixar aqui na descrição, que fala especificamente sobre o Nelson Mandela e o Hakuna Matata, que eu também aconselho muito. E se você não é inscrito, se inscreva, curta,
compartilhe, porque é muito importante pra mim e ajuda esse conteúdo a chegar em outras pessoas que também gostam desses temas. Esse vídeo é só o segundo dessa série e vai ter muita análise bacana. E lembrando também que esses vídeos são produzidos com o apoio da Lei Aldir Blanc através do Fundo de Cultura do Espírito Santo. Agora, só pra concluir, mais uma coisinha. Lembra que eu falei que era um pouco óbvio que o nome do Simba seja leão? Eu acho que é óbvio, mas também é muito interessante. Porque enquanto que Mufasa significa rei, um símbolo de liderança, o Simba é um leão. Um membro dessa comunidade que, depois de ter passado por tudo isso, com certeza será um rei melhor e mais justo. Valeu, falou!